tantos como Maria da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá nos salvos pois verás, tantos como a areia da praia. Louvado seja Deus, aleluia, graças a Deus. Vamos fazer uma palavra de oração, meus irmãos, e apresentando o pastor Manuel de Oliveira, sua família, apresentando os novos convertidos, o evangelismo nesta manhã. Vamos orar. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, louvado seja teu nome, engrandecido seja o Senhor da glória, Pai eterno, poderoso, damos graças, teu Deus, nesta manhã. Aqui estamos na tua presença, Pai, para ofertar a ti, meu Deus, a oferta viva, o corpo vivo e santo na tua presença, o holocausto vivo, ó Deus, o culto racional. Nesta manhã nos perdoa, meu Pai, todas nossas faltas, ofensas, meu Deus, dai a tua paz para a família, dai a tua graça, meu Deus, aqueles que vão se batizar, meu Deus, abençoa o evangelismo, ó Pai, abençoa o grupo de visita, guarda, meu Deus, da Vitória, teu servo, pastor Manuel, dai, ó Deus, a tua graça nesta manhã, na palavra, meu Deus, ensinamento, na tua boa palavra, meu Deus, venha falar em nossos corações, ó Pai amado, ó Pai santo, ó Pai celestial, opera, Deus maravilhoso, cura quem está enfermo, acamado, hospitalizado, visita as famílias, Pai, os lares, dai a tua paz, meu Deus, a tua misericórdia e compaixão, meu Pai, fortalece a tua igreja, renova o teu povo, na tua graça, no teu poder, meu Deus, renovar o Espírito Santo, renovar, meu Deus, fortalece nossa fé, fortalece, ó Pai, a tua graça, teu amor, ó Deus, fortalece o Espírito Santo, abre entendimento, coração, a mente, ó Pai, revela a tua palavra, tuas maravilhas, Deus bondoso, Deus maravilhoso, Deus santo, opera Espírito Santo, opera maravilha, dai a graça, meu Deus, dai a paz, o livramento, ó Pai, dai a proteção, Senhor, meu Deus, dai o livramento da igreja, guarda lá a família, dai a graça, meu Deus, as almas para se batizar, os novos convertidos, ó Pai, abençoa o batismo nas almas, caravana, livre o teu povo, dai a proteção, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ó Espírito Santo, a direção à tua igreja, na palavra, meu Pai, sustento, a força, a graça, meu Deus, renova a tua igreja, nesta manhã abençoa o teu servo, pastor Manuel, a sua esposa, a sua família, abençoa para a família dos irmãos e das irmãs, abençoa o diácono, meu Pai, Givaldo, na dele a família, o presbítero, meu Deus, Adelante, abençoa a família lá, todos os obreiros, pastores, as crianças, jovens, adolescentes, anciãos, as viúvas, ora, por Pai, as autoridades, venha abençoar, meu Deus, venha guardar, Israel, Jerusalém, dai a paz, meu Deus, o livramento, a proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Ainda de pé, amada igreja, vamos receber o pastor Manuel. Glória a Deus. Vamos receber o servo do Senhor nesta manhã, com alegria, com as palmas bem fortes para Jesus Cristo. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Jesus, o Senhor da glória. Louvado e glorificado o nome dele para sempre. Senta, meus amados. Nosso irmão presbítero já orou. E vamos continuando já nessa palavra. Deus, o Senhor preparou para nós de uma maneira toda especial. Então passamos de povo comum para povo especial.
povo da segunda ressurreição para a primeira ressurreição. Isto condiz com a especialidade da mesma palavra do Senhor, nosso amado Deus. Quero convidar a minha esposa, como sempre, a sua participação. E daqui a pouco já iremos meditar na palavra, a boa palavra de Deus, né? Palavra boa, né? Aleluia, graças a Deus. Benditas palavras. Graças a Ele, ao Senhor. Vamos louvar o nome de Cristo, porque Ele é bom. E a sua bondade dura para sempre. Momento na igreja da paz, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar 175 para glorificar o nome do Senhor nessa Aleluia. 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 Glorificado é o nome dele que reina para sempre. Irmãos Os amados, exaltados, e avante, triunfante, combateremos, venceremos o nome santo de Jesus. Nome santo, glorificado, lavado, santificado, vive perdido, mas foi remido no nome santo de Jesus. Amados, santificados, unidos, inimigos, não mais tememos, fazendo o nome santo de Jesus. Nome santo, glorificado, lavado, santificado, vive perdido, mas só remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, glorificados, valentes, tementes, amados, libertados, nome santo de Jesus. Nome santo, alegre canto, lavado, santificado, vive perdido, só remido no nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus, bendito. Aleluia. Esse louvor fala que nós devemos estar em união, unidos, uma igreja unida, um povo unido, não há tempo que pensa nada, vence o povo de Deus unido, de oração, a palavra, orando pelos outros e apresentando a obra do Senhor nas mãos dele, porque Ele é que cuida de nós somos o exército de Deus na terra. Eu sei que o céu do Senhor já orou, mas nessa manhã eu quero fazer uma breve oração pela nossa família, os nossos filhos, aqueles que têm seus netos, parentela, vamos interceder por eles. Glorioso Deus bendito, nessa manhã gloriosa, está aqui, meu Pai, a tua igreja, e nós te pedimos, Senhor amado, pela tua graça, a tua presença, a tua misericórdia. Ó Jesus, encontra a nossa casa, a nossa família, aqueles que estão longe
amigos, meu Pai. Visita nessa manhã meus netos, meus filhos. Meu Pai, minha parentela, o Senhor, tua serva, dos teus servos. Alcança com poder e graça, meu Pai, aqueles que estão em cima do leito de dor, aqueles que estão no hospital, meu Pai, aqueles que estão numa UTI. Santo poderoso, tu tem poder para visitar, para curar, para libertar, para transformar, meu Pai. E abençoa nossa vida, em nome do nosso Jesus, Pai. E abençoa o céu, vai trazer a palavra nessa manhã. E reina para sempre. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Fui remidos, fomos remidos, então a salvação está lá no passado. Para os que já aceitaram a boa palavra, foi salvo. Os perseverantes estão salvos. E por fim, o futuro não entrará mais em juízo, no juízo final. Estarem sentados. Por isso que é bom nós estar sentados. Vamos já daqui a pouco da palavra. Por isso que temos, irmãos, esta honra. Temos esse esclarecimento sobre o primeiro plano de Deus. Qual é o primeiro plano de Deus para conosco? Salvação. Para que ele descobriu, é exatamente isso. O primeiro plano é salvação. Isto, porque o segundo plano é as bênçãos materiais. Para receber, não precisa aceitar Cristo. Aí as lojas abertas, o comércio funcionando, geralmente são pessoas que ainda não receberam a palavra. Pode ser que alguns sim, mas nem todos, mas estão prosperando constantemente. Nós somos testemunhas disso, então para receber bênçãos materiais é independente de aceitar Cristo ou não. Quem sabe? Por isso que é bom ensinamento da palavra. Nós somos testemunhas, pessoas trabalham, serviço em firmas. E as firmas, as pessoas, geralmente os nomes de firmas, nem crente não são, já são padrões. Está compreendendo? Já são empresários. Agora, nossa função é Cristo, Salvador. Ele veio, quando ele veio, a bênção material já estava presente. Encontrou até um homem rico que cedeu a sepultura para ele, não foi? José de Arimateia. Ele era rico e era também senador. E tantos outros. Encontrou Cornélio, que já era rico, não era? Assim por diante, e quantos outros? E então a gente focaliza na palavra, focaliza na palavra da salvação e a palavra da perseverança sobre a salvação. É uma realidade nisto. Nós vamos já aqui nessa meditação da palavra de Deus sobre o motivo da salvação, a motivação. Bom, claro que nós sabemos. Foi Jesus que veio para nos salvar do nosso pecado, mas tem os detalhes que nos chamam muito a atenção e nos edifica muito sobre o detalhe da salvação, acerca do perdão, aqui no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Se nós quiserem abrir as nossas Bíblias, abram. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, aqui a partir do versículo 23. Graças a Ele. O Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos analisar a palavra de Deus. Depois que Ele deu a instrução sobre a misericórdia de Deus, ele continuou na sua boa palavra de instrução. O versículo
Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 18, está escrita a parábola do credor incompassível. Encontraram? Evangelho de Mateus, capítulo 18 e versículo 23, como estamos relacionando aqui, e nós vamos analisando bem até o verso 27 e depois continuaremos. Encontraram? Diz a palavra de Deus. Por isso o rei dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Versículo 16. Então aquele servo, prostrando e reverenciando, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, fez o quê? Soltou e perdoou-lhe a dívida. Isso, pode sentar, jogamos. Obrigado, dona Sérgio. Pode sentar. Esse servo era o devedor. E o Senhor era o próprio Cristo, dando exemplos como se libertar alguém por completo. Mandou fazer contas com os seus servos, encontrou-lhe um que lhe devia quanto? 10.000 talentos de prata. Aqui não está falando que é prata, mas se refere multa, acerto de contas, sempre foi usado a moeda do passado, a moeda de prata. José foi vendido por moedas de prata, 20 moedas de prata. Jesus Cristo foi vendido por quantas? 30 moedas de prata. E assim a prata estava sempre em destaque referente a resolver problemas. Lá no capítulo 26 de Deuteronômio, 23, se não me falha a memória, fala que o jovem, se defraudasse uma jovem, enfim, foi cometesse moralidade, precisaria casá-lo, mas também tinha que ser multado com moeda de prata. Aqui, irmãos, o que lemos na palavra é o seguinte: o homem que devia 10.000 talentos de prata. Era a multa. Eu quero que a igreja não descobriu o significado e a interpretação correta dessa palavra, mas entenda. O homem pecou e ficou destituído da glória de Deus. E por isso Deus impôs a punição, demonstrando o que o homem deveria fazer. Então o homem estava endividado, referente ao pecado. E para que ficasse livre daquele pecado, ou daqueles pecados, ser humano, precisariam pagar 10.000 talentos de prata, acerca de
amados, onde que o ser humano encontrará todo aquele dinheiro para pagar a multa e Jesus ficasse isento da morte e a salvação fosse liberada através de prata, ouro? Mas aqui vamos dar em cima da prata. Foi justamente isso que aconteceu. O céu recebeu a ordem de prestar contas. E a conta era muito alta. Quanto? É bom que prestemos bem atenção, porque para valorizar a graça de Deus, da maneira que ela funciona, e funcionou, está funcionando, funcionará. 10.000 talentos de prata corresponde a 340.000 quilos, 1.000 toneladas. Precisaria mais de 30 caminhões de 5 eixos para arrecadar prata para pagar aquela dívida. Para cada pessoa, porque Deus é justo. Se fosse vender aquela prata hoje no real, sabe quanto daria em dinheiro? 90 milhões. Então, traduzindo a palavra para o cálculo feito hoje, chegou perante o cego que ele devia quanto? 90 mil reais, se fosse hoje. 90 milhões, não é R$1.000. 90 milhões de reais que eu devia. Se fosse pagar em dólar, seria 9,45, daria mais de 450 milhões de reais. Para que aquele homem que estava devendo, o devedor ficasse livre da dívida. Só que quem impôs a multa foi a pessoa certa, foi Deus. E o homem que recebeu a ordem para acerto de contas, então também ele usou a posição certa e foi direto à pessoa certa. E o servo, recebendo a ordem de tudo quanto tinha, para que pagasse aquela dívida, ele fez uma avaliação e não chegou à conclusão. A dívida se paga. Então a única saída, diz a palavra, que aquele servo, prostrando-se diante do seu Senhor, por isso nós lemos, prostrando-se diante do seu Senhor, e humilhando-se e adorando. Não foi só prostrar, não. A aceitação de Cristo para conosco tem esses detalhes científicos, proféticos e objetivos. Ele prostrando nos contextos bíblicos, nós podemos na cruz dos 10 leprosos, um que foi agradecer, ele chegou perante ao Senhor da glória, prostrou-se, reverenciando e adorou. E esse homem aqui, prostrando-se perante o Senhor, suplicou-se: Senhor, seja generoso comigo, e tudo eu pagarei. Mas aquele Senhor, Cristo, nosso Cristo, e de todos que creem nele, segundo a Bíblia, movido de íntima compaixão, perdoou-lhe a dívida, e a salvação ficou de graça. Glória a Deus mesmo. A salvação ficou. Porque se uma pessoa começa a trabalhar com 12 anos de idade, aos 60, 70 anos mais, ganhando um salário, ou 2 salários mínimos no caso, ou talvez até mais, quando ela tivesse aquela idade, ela não teria 1/1000 ainda, ou seja, uma pata
parte para pagar a salvação de Abel, porque não teria como ele arrecadar 90 milhões, ganhando um salário de 3 ou 4 mil reais, que muitos até menos, outros ganham mais, mas mesmo assim. Então, vocês estão compreendendo? Então, o que aconteceu? Ele chegou perante a Cristo, humilhou-se, e imediatamente ele foi justificado. Vou repetir a palavra novamente. E de repente a salvação ficou de... Porque se algum trilionário pudesse dispor desse dinheiro para comprar a salvação, mas a cerca de mais de 60% ou mais da população não teria esse dinheiro para pagar a salvação. E Jesus não é injusto, ele é justo. Ele não salva alguns por dinheiro e outros por graça, não. Então ele colocou todos debaixo do pecado, veio trazer essa palavra da salvação, e os que recebem a palavra, sejam ricos ou pobres, recebem a mesma salvação. Glória a Deus! Sem requerimento de dinheiro. Pode bater palmas para isso. No real, quanto deveria, sabe o que eu estou referindo? Porque nós, pela graça de Deus, e há muita graça, comparável graça, nos deu esse privilégio de valorizar a palavra na regência do Espírito Santo, que veio uma vez sobre os perseverantes, e ele continua dentro de nós. Tanto que transmite a palavra, quanto os que ouvem a palavra, têm uma capacitação muito alta em Cristo. Porque são doutrinas que levam-nos a viver cada momento crescendo na graça de Deus. E também no conhecimento, também na humildade, no amor, na mansidão, na paciência. A doutrina de Cristo sempre foi e é doutrina rica. Ele nos dá com abundância. E devemos considerar isto. Estão compreendendo ou não? Se fosse comprar a salvação, cada um teria que pagar quanto? Então compreenderam mesmo. 90 milhões de reais. Fosse pagaria você. Você tem quantos filhos? 4 e você, a mulher 2. 6, né? Ele tem na casa dele são 6 pessoas. Se fosse comprar salvação, ele pagaria quanto? 9 vezes 6. 9 vezes 6 é 45, né? Teria que pagar 490 milhões de reais para salvar a sua casa. E você está compreendendo? Imaginam bem, por isso, todo momento que nós vivemos na direção da palavra, nós temos mais motivos de agradecer do que de pedir. E temos também direito de agradecer a Deus por os livramentos que sabemos e os que não sabemos, de tanto que somos. Aí analise bem. O irmão, se fosse, não era 569, 654, daria 540 milhões de reais só para salvar a sua casa, a família. Porém, na direção da graça, tudo já fala graça, não é? A graça trouxe a salvação, como a própria palavra expressa, como presente aos que se arrependem da sua boa palavra, a palavra de Deus. O homem, a criança, ela nasce cega, olhos fechados, muda, paralítico. Agora, devido ao hormônio, nasce já com
mas nasceu careca, está compreendendo? E ainda cheia de endividada, a criança. Está compreendendo? 6 características de uma criança nasce. Ela nasce olhos fechados, língua paralisada, corpo paralisado, porque não anda. Está compreendendo? Sem cabelos, isto e luta, endividada. Tem 6 características que a pessoa nasce, chamado pecado progênito. E a dita era, então, essa endividade. Só teve um homem, um menino, que não nasceu endividado. Sabe como se chama ele? Aleluia! Glória a Deus! Exatamente. Por que ele não nasceu endividado, irmãos? Porque ele não foi descendente de Adão. Ele veio lá do céu, liberado pelo Espírito Santo. Então é o líder que a igreja precisa. E é o líder que a igreja tem. Glória a Deus! De uma maneira toda especial. A palavra de Deus. Então, por isso que a salvação, a palavra significa boas novas, o evangelho significa boas novas que é boas novas de alegria. Aleluia, boas novas de alegria. Então, vemos que estamos convivendo nesse tempo, mesmo agitado por várias maneiras, por todas as maneiras aqui na terra, mas temos esse senso de alegria dentro dos corações. Alegria com Deus, alegria para conosco e alegria para com o povo também, o próximo. Assim por diante. Todos estão entendendo? Vamos ao período de não perdoar. Essa é a questão. Período de não perdoar, versículo 26, 28. E saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Olha, ele foi perdoado de quanto? Uma dívida de quanto? 90 milhões de reais. E ele encontrou um dos seus conservos com ele, que ele devia quanto? Quanto? Versículo 28. Devia-lhe sem dinheiro na linguagem original da palavra, do hebraico, os 100 denários significa 100 dias de trabalho. Aí ele deveria para ele cerca de 100 dias de trabalho, 3 meses, 10 dias de trabalho. Se ele ganhasse, vamos analisar, 5 mil reais por mês, 100 dias, daria, uma vez 5 é 5. 100 dias, 3 não daria 20 mil reais, porque 3 meses, 5 mil, daria 15 mil, né? Com mais 10 dias, daria, vamos fazer um cálculo, 20 mil. Agora o outro foi perdoado de quanto? 90 milhões. É milhões, não é mil não. A prata é calculada. As pessoas que gostam de estudar a palavra e trazer aquelas minúcias que é o que enfeita a palavra, enfeita a presença do Espírito Santo, floresce a presença do Espírito Santo. Os mínimos detalhes da Bíblia Sagrada
não pode ser menosprezado. São eles que é semelhante a um profissional. Os mínimos detalhes do acabamento de um carro é que embeleza o carro. Os mínimos detalhes é o remate de uma roupa, uma vestimenta, é o que embeleza toda a vestimenta, é os detalhes. Por isso que nós já temos aquela tendência de ser exigentes. E as pessoas dizem mesmo, eu sou exigente. Os acabamentos, os mínimos detalhes, estão compreendendo porque que não pode se dispensar a questão. Agora estão referindo os mínimos detalhes. Ele que foi perdoado por uma dívida de 90 milhões de reais, encontrou um que deveria alguns centavos. 90 milhões para 15, 20 mil reais, centavos. E o que aconteceu que foi perdoado? Sufocou, irmãos, como uma pessoa recebe o perigo que ocorre, a pessoa receber a graça de Deus em vão. Banaliza de uma maneira que complica ele mesmo. E aqui diz a palavra que ele encontrou um que ele devia a esse quantia de dinheiro, vamos calcular 20 reais, 20 mil, sufocava o seu conselho que ele devia 100 mil dinheiros. E lançando a mão dele, sufocavam, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se, olha, ele se humilhou. Mas um religioso, a pessoa que não tem o senso da graça, ele complica os que está descomplicado. O cara pode até completar essa leitura do versículo 28 e 29. Esse mesmo capítulo 18 do Evangelho de Mateus, é o que eu estou lendo aqui mesmo. Isto, porém, ele não quis perdoar. Agora, mas imagina bem, o arrebatamento da igreja para os que são crentes, os que foram perdoados e liberam-se perdão. Fora disto, a pessoa pode até ter alguns dons, mas no momento do arrebatamento os dons desaparecerão e a pessoa desaparecerá, ou seja, a pessoa fica na era. Continuando. Então encontrou um que deveria alguns centavos, sufocou, não quis perdoá-lo, e aqui diz a palavra de Deus, versículo 30, como a irmã dele, porém não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Versículo 31. Imagina como Deus, ele beneficia corações em padrão referente ao perdão. Perdão é a doutrina que não salva, mas conserva os salvos. Porque Jesus nos salvou pelo perdão, não foi isso? Pelo perdão a quem não merecia ser perdoado. Ele perdoou as pessoas que só estavam já naquela lista dos condenados. Agora aparece o outro aqui, desaparece, para não quis, lançou no lugar, encerrou-se na prisão até que pagasse a dívida. Versículo 31. Vendo, pois, os seus conselhos, o que acontecia, contristaram, para ver que existe um grupo de cristãos misericordiosos. Existe um grupo de cristãos parecidos com Cristo,
o Senhor da glória. E existe um grupo de crentes que não tenha o vínculo da perfeição que o traz o perdão. Não são parecidos com Cristo. No resumo dessa pregação, nós vamos ver com quem eles são parecidos. E a quem eles servem, e a quem eles são vencedores aqui. E vendo os seus conselhos, o que acontecia, contestaram muito e foram declarar o seu Senhor tudo o que se passara. Versículo 32. Então seu Senhor, chamando a sua presença, disse: o que servo malvado. Quem não perdoa é sempre ruim. Tem a natureza tão ruim como Satanás. A palavra correta é essa. Disse aqui a palavra: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicasse. Humilhou, não é? Quem humilha é digno de misericórdia, de perdão. Assim podemos suplicar. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Olha o perigo que ocorre sobre a pessoa ser perdoada com uma dívida tão alta, já foi falado várias vezes, para que todos compreendam com mais clareza. Agora, aquele que foi perdoado tão alta a sua dívida, não quis perdoar a pessoa uma dívida pequena. Uma coisa pequena. Eu já ouvi pessoas dizer que todos os pecados são iguais. Não. Tem pecados pequenos e pecados mais grandes. Para que a justiça de Deus possa ser bem executada dentro da Bíblia Sagrada. Aqui, esse homem que não perdoou, ele sofreu uma grande derrota. Porque quando Jesus perdoou aquele servo, todos os perdões da época de perdão que Jesus mencionava, era uma vitória que ele tinha sobre Satanás. Por isso que Jesus ele tem o intento de perdoar com sinceridade, com necessidade. Agora, esse servo que ele não perdoou, diz aqui a palavra de Deus, versículo 34. Indignando-se o seu senhor, entregou a uns atormentadores até que pagasse tudo a dívida, até que ele se arrependesse, ainda tinha aquela chance para se arrepender. Diz aqui a palavra de Deus. Então, a ira de Deus está sobre os que não perdoam. A ardente ira de Deus está sobre os que perdoam parcialmente. Eu perdoo, mas quero ficar longe. Não é perdão, é falso perdão. Porque Jesus perdoou as pessoas e elas continuam nos dentes do coração de Cristo, em Deus. Diz aqui a palavra de Deus. E versículo 35. Assim vos fará também o seu meu Pai, que é celestial, se de coração não perdoardes cada um as suas ofensas, seu irmão as suas ofensas. Então, olhe bem. Quando ele recebeu perdão, o que atormentava ele, Satanás que o atormentava, foi derrotado. Jesus continuou derrotando o adversário em todo momento. Só que quando ele não perdoou o outro, Satanás venceu ele. Compreenderam? Vamos para 2 Coríntios 2, versículos 9, 10 e 11. Todo aquele texto tem uma finalidade de referir perdão às pessoas. 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos avaliar
da santidade. Aleluia! A doutrina da santidade com base bíblica em todos os seus ensinamentos, todas as suas exortações, está sendo aqui no capítulo 2, capítulo 5, melhor, 2 de 1 e 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 ao 11, mas inicia-se desde os primeiros versículos, fala sobre perdoar um homem que cometeu um pecado muito grave, mas se arrependeu. Olha o que ele diz aqui, ó, versículo 9. Pode ler, irmão, cara. O 9 e o 10 e o 11. Isso. Versículo 10. De Cristo, de Satanás. Olha o perigo, muita gente se enganar. Isso. Ele tem estratégia. Depois que a pessoa abre a boca a falar, ele rasteja a pessoa ou não encontra motivo de rastejar o inimigo. Essa pessoa que Paulo está referindo, exortando a igreja também a perdoar, ele tinha cometido um pecado muito grave. Aliás, foi 2 pecados que ele cometeu: pecado de incesto e pecado de prostituição. Pecado de incesto, quem sabe o que significa esse pecado? Ninguém? Pecado que a pessoa pratica imoralidade com a sua cunhada, ou com a sua própria irmã, com um parente bem chegado, ou até a sua própria tia. É um pecado de incesto, imoralidade, uma posição. Por isso que é chamado essas coisas. Há atos que não são ilícitos, mas referente a pessoas quanto assim bem chegada. Não é ilícito para ninguém, mas quando se trata de parentela, agrava muito mais. E aquele homem, ele tinha cometido esse pecado, ele tinha praticado algo que é ilícito com a sua madrasta. Já leram? Ninguém? Então, como estamos nesse tempo de ensinamento bíblico, eu gosto de ensinar, sabe por quê? Eu gosto de aprender. Você vai aprendendo e vai distribuindo, que é o sabor da milícia da palavra de Deus. Você recebendo e dispensando, você tirando da dispensa, tirando do armário, no sentido da linguagem figurada, e distribuindo aos que têm fome e sede da justiça de Deus. Aleluia. Aqui diz a palavra em 1 Coríntios, voltando para lá no capítulo 5, ao que é o pecado que ele cometeu. Mas, devido ao arrependimento, ele também teve esta chance. Olha o que diz. Porque 1 Coríntios, capítulo 5, deixa eu voltar aqui mais atrás, capítulo 5, versículo 1. Se os irmãos quiserem ler, é importante para ter um significado real o que acontece. Diz que geralmente houve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver
a quem acusa da mulher de seu pai. Cometeu incesto, e ele era solteiro, então ele cometeu 2 pecados. Incesto porque cometeu o ato com a sua madrasta, e também impuro porque fornicação, porque ele era solteiro. Mas a palavra continuou, o apóstolo Paulo estava na prisão e recebeu os devidos comunicados. E diz aqui a palavra, e ele cometeu esses pecados, e se tornou como uma coisa comum. Diz aqui a palavra no versículo 2: e estás em chaves, e nem ainda ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado a quem cometeu tal ação. Versículo 3: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o tal ato praticou, que o tal ato praticou, em nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e ao meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 5: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Os irmãos analisam bem, que eu já vi pessoas dizer assim, primeiro, nós hoje enchemos do Espírito Santo e não nos leva a desejo de pecar. Porém, se pecar, a salvação, ela tem uma segurança de tal maneira que tem muitas pessoas que afastam logo devido trocar a firmeza no espaço para o arrependimento, para a salvação, para a pregação rigorosa. Terrorismo nas pregações. Tem muitos membros, a gente sabe disso, que eles se afastam de tanto ouvir pregações fora do contexto da Bíblia Sagrada. Esse homem, na visão humana, sem a direção de Deus, já estava condenado para sempre. Teria que mandar ele para o inferno sem quem manda nem a chave tem. Quem tem a chave do inferno é Cristo, e ele luta para tirar de lá e não para mandar para lá. E esse homem foi entregue a Satanás para destruir a carne, para que o corpo, a alma fosse salva. Ele procede do arrependimento, mesmo do sofrimento. Mas antes que esse homem fosse ferido por Satanás, houve um arrependimento profundo na vida desse homem. Paulo também, quando entregou ele a Satanás, Paulo entrou em desespero por ele. Compreenda bem o grau do amor de Deus que não se explica. O apóstolo Paulo entrou em desespero por aquele homem, mesmo na prisão. E lá na prisão, ele recebe um comunicado: a pessoa que tal ato praticou está arrependida. De tal maneira que, se não perdoar, ele vai entrar em uma depressão generalizada. Vai ficar mais desesperado que ele está. Porque Deus, o nosso Deus, ele tem um compromisso de perdoar e se arrepende. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão no momento nem no futuro, porque as pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo, propositadamente, não têm arrependimento. Estão compreendendo? Porque não tem chance para arrependimento. Agora, Paulo, mesmo preso, no capítulo 2, de 1º e 2 Coríntios, como lemos, aqueles versículos 1, irmãos, até o 11, fala a pessoa acerca da exortação de perdão no singular. A pessoa perdoa. Não era aqueles. Ele escreveu esse texto somente referente a uma pessoa. A gente estava olhando o primeiro versículo até o versículo 11, uma irmã meu.
Aí veio então a declaração do apóstolo Paulo. Se a pessoa não perdoar, qual é o resultado que ela tira não perdoar? Ela estava no pecado vencido pelo príncipe das trevas. Veio então Cristo, movido por íntima compaixão, e perdoa os pecados de todos que nele a ele chegam. E tira a pessoa da derrota e coloca a pessoa na lista dos vitoriosos. Quem era derrotado por Satanás, agora é vitorioso em Cristo. Glória a Deus! Só que a observação, a pessoa precisa ter um coração disponível, perdoador. Igual Cristo também perdoou. É igual, não é diferente. Mas quando a pessoa não perdoa, ela volta para o mesmo estado de derrota que estava. Ela, se é toda pessoa que não perdoa, ela pode fazer movimento, pode ser uma avivalista. Aquela pessoa que possa ir igreja na marca, gritar, pular, fazer aquele movimento todo em antibíblico até. Mas, se não perdoar, a pessoa está vencida por Satanás. Nós lemos essa parte hoje não. Nesta manhã, irmã Leo, estou confirmando a palavra. Agora, para a igreja, por que a igreja se torna um corpo honrado? A igreja é um corpo de autoridade cristã e cada membro tem que sentir esta honra e essa responsabilidade. Quando for no momento, chegar o momento de fazer a avaliação sobre alguém que se humilha, toda a igreja, em um só pensamento, pelo Espírito Santo, precisa concordar com o perdão, ou não? E se não alguém não concordar, o diabo já venceu de novo. Porque ele, lá onde ele estava derrotado. Se não fosse o perdão de Cristo, jamais estaríamos aqui. Às vezes sai dos nossos lares, eu vou à igreja, por quê? Porque sinto vontade. Sinônimo de vitória. Assim por diante. Agora nós estamos no tempo de preparação para o arrebatamento, ou encontro com Cristo até o momento da morte. Coloca o ponto final se a pessoa não se arrepender. Então o perdão é indispensável na vida de todos. Estão compreendendo? O perdão é a base plena da sã doutrina. Quem não perdoa é soberbo. Ele não perdoa porque ele não pergunta a Deus se não pode perdoar, ou se pode perdoar porque não precisa, mas ele não perdoa por conta própria. Já que não perdoa por sua própria conta, ele está cometido pela terceira instância do pecado. Qual é a terceira instância do pecado? Primeiro, viu. Segundo, desejou. Ou primeiro pensou. Segundo, desejou. Terceiro, realizou. É a terceira instância, é o pecado da soberba. Pode até pensar em não perdoar, mas não deixa a história do assunto concretizar. Perdoa-se. Quer ser salvo, quer testemunhar da salvação? Perdoa. Mas é o perdão de coração. Jesus estava massacrado, apanhando, sendo a carne machucada e cortada. Para quem não sabe, aquele chicote preparado pelos romanos para açoitar Cristo tinha 4 pontas que eram de carneiro, e 4 era chumbo. Era 8 pontas, diz a história, que a pregação, a profecia, ela é acompanhada com história.
a história biográfica, assim por diante, geográfica, várias histórias que vai acontecendo. E aí 4 pontas cortava a carne de Cristo, leite de carneiro afiado. E 4 pontas machucava a carne. E ele apanhava no rosto, exposto à vergonha pública. Mas em Marcos 22, 23, 34, se não me falha a memória, Lucas, esse Senhor da glória exclamou: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que faz. Crucificado na cruz de modelo romano, uma cruz que não foi feita para ele. Para quem fora feita aquela cruz? Barrabás. Chegou o momento de improviso, crucificar Jesus. Os braços de Barrabás eram maiores que os de Cristo. Para chegar nas mãos de Cristo, a marca da medida dos pregos, os furos dos pregos que estavam ali, foi preciso esticar o corpo de Cristo, que praticamente abriu o peito. Se não o Espírito de Deus não tivesse sobre nós uma abundância, jamais nós declararemos, nós trocamos a razão pela gritaria e o emocionalismo. E ele, naquela situação, seu corpo ficou como se fosse uma corda de violão, ou viola, ou corda de instrumento de corda. E ele disse: perdoa pelo santo que faz. Orou pelos seus transgressores, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, na sequência. O que estava ao lado direito ouviu aquelas frases. E ele disse: então é minha vez, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E a resposta foi esta: hoje estarás comigo. Quer dizer que ele, na última hora da morte, morreu de braços abertos e perdoando. Depois que ele subiu para a glória, ele enviou com abundância o Espírito Santo para que sentimos as mesmas paixões que ele sentiu no sentido espiritual. Oh, aleluia! E o ladrão que estava à direita, o malfeitor, fez aquela rápida confissão, ou pelo rápido pedido, e foi ligado para o malfeitor da cruz ao paraíso. Perdão. As primeiras frases que o Senhor da glória usou na abertura do seu ministério, não sei se todos lembram, mas está bem claro no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículo 17. Arrependei-vos, porque eu quero perdoar e dar para vocês o reino dos céus. As primeiras frases, quando Malaquias profetizou que as pessoas estavam com maldição, aí veio Jesus trazendo, em primeiro lugar, o perdão para nos isentar das maldições. Não é aí que nós vemos hoje, né? Irmãos amados, santificados, é uma coisa que é santificada pela palavra, mas isso que haja perdão. Quem está compreendendo a doutrina conservadora da salvação? Doutrina conservadora da salvação. Futuramente a trombeta trocará. E não tem reparte segundo. Hoje é tanta inversão do valor que a pessoa começa a influenciar a outra. O anjo vai passar, o anjo passou, o anjo vai, ele vai anestesiar. De repente a pessoa vai com os mais fracos de senso, sensibilidade mais fraca, começa até a cair desordenadamente, porque o único meio que a pessoa pode cair na graça é quando Deus fala diretamente com ela, sem que haja intermediarismo. Hoje, o intermediarismo é falso. Por isso
isso que hoje, dessa banalização, referente ao grande estrago com respeito à sã doutrina, devido ao movimento contrário, porque traz